Portugal é um perigo nessa Copa do Mundo de 2026. E eu sei que muita gente vai olhar para essa frase e pensar que é exagero, mas talvez essa seja justamente a maior vantagem de Portugal. Enquanto todo mundo fala de Brasil, Argentina, França, Inglaterra e Espanha, Portugal chega mais uma vez sem carregar o peso de ser uma das principais favoritas. E historicamente é exatamente assim que essa seleção costuma ser mais perigosa. Só que desta vez existe uma diferença enorme. Pela primeira vez em muitos anos, Portugal não depende apenas de Cristiano Ronaldo. Na verdade, essa pode ser a seleção portuguesa mais completa que já entrou em uma Copa do Mundo. E isso deveria preocupar qualquer adversário, porque quando você olha para o elenco, percebe uma coisa rapidamente: não existe apenas uma estrela, existe um time inteiro. E talvez seja justamente isso que transforme Portugal em uma das maiores ameaças do Mundial de 2026. Mas para entender por que essa seleção chega tão forte, precisamos voltar um pouco no tempo, porque a história de Portugal em Copas do Mundo é marcada por momentos brilhantes e decepções dolorosas. Em 1966, liderados por Eusébio, os portugueses chegaram ao terceiro lugar. Foi a primeira vez que o mundo percebeu que Portugal podia competir entre os gigantes. Depois disso, porém, vieram décadas de frustrações. Grandes gerações apareceram. Grandes jogadores surgiram, mas a seleção nunca conseguia dar o passo final. Em 2006, com Figo e um jovem Cristiano Ronaldo, Portugal chegou às semifinais. Parecia o início de uma nova era, mas o título nunca veio. Vieram as Copas de 2010, 14, 18 e 22, sempre com expectativa, sempre com talento, mas sempre faltando alguma coisa. E talvez o maior exemplo disso tenha acontecido justamente no Catar. A eliminação para Marrocos em 2022 foi um dos momentos mais dolorosos da história recente do futebol português, não apenas pela derrota, mas pela forma como aconteceu, e principalmente pela imagem que ficou marcada para sempre: Cristiano Ronaldo deixando o gramado em lágrimas. Para muitos, aquele parecia ser o fim de um sonho, o fim de uma geração, o fim de uma era. Mas o futebol tem algo curioso: às vezes as maiores derrotas acabam preparando os maiores recomeços. E foi exatamente isso que aconteceu, porque depois daquela eliminação, Portugal começou a mudar. A equipe deixou de depender exclusivamente do brilho individual. Novos jogadores assumiram responsabilidades, novas lideranças surgiram, e aos poucos nasceu uma seleção muito mais equilibrada. E boa parte dessa transformação passa por Roberto Martínez. O treinador espanhol chegou cercado de dúvidas. Muitos torcedores não acreditavam que ele seria capaz de levar Portugal a outro patamar. Mas aos poucos ele foi construindo algo interessante: uma equipe mais organizada, mais competitiva, mais preparada para diferentes cenários de jogo. Hoje, Portugal parece ter uma identidade muito mais clara. Sabe atacar, sabe controlar a posse, sabe pressionar e, principalmente, sabe sofrer quando necessário. E isso é fundamental em Copa do Mundo. Porém, torneios não são vencidos apenas pelos times que jogam bonito, são vencidos pelos times que sabem sobreviver. E quando olhamos para o elenco português, fica fácil entender porque tanta gente está começando a levar essa seleção a sério. No gol, Diogo Costa é um dos melhores goleiros do futebol europeu. Na defesa, nomes como Rúben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio oferecem experiência e qualidade técnica. Mas é no meio-campo que Portugal talvez tenha sua maior arma. Vitinha vive o melhor momento da carreira. Bruno Fernandes continua sendo um dos jogadores mais decisivos da Europa. João Neves é um dos jovens mais promissores do mundo. Bernardo Silva dispensa apresentações. E Rúben Neves oferece equilíbrio e experiência. Sinceramente, poucas seleções chegam à Copa com um meio-campo tão completo. Talvez nenhuma. E é justamente ali que os grandes jogos costumam ser decididos. Mas se o meio-campo impressiona, o ataque assusta. Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Francisco Trincão, João Félix, Gonçalo Ramos e, claro, Cristiano Ronaldo. Talvez o maior jogador da história de Portugal. Mesmo aos 41 anos, Cristiano continua sendo uma presença gigantesca,
não apenas pelos gols, mas pela liderança, pela experiência, pela mentalidade competitiva. Mas existe uma pergunta que acompanha essa seleção, uma pergunta que pode definir o destino de Portugal nesta Copa. Até que ponto Cristiano Ronaldo ainda deve ser o protagonista? Porque diferente de outras Copas, Portugal agora possui alternativas, possui jogadores capazes de decidir, possui atacantes jovens, possui velocidade, possui profundidade. E talvez o maior desafio de Roberto Martinez seja justamente encontrar o equilíbrio entre a experiência de Cristiano e a força da nova geração. Não é uma decisão simples, mas é uma decisão que pode determinar até onde essa equipe vai chegar. E quando falamos do caminho até o mata-mata, Portugal também parece estar em uma situação favorável. No grupo K, a seleção portuguesa terá pela frente o Congo, Uzbequistão e Colômbia. No papel, Portugal é favorita, mas Copa do Mundo nunca é simples. A Colômbia pode criar dificuldades, o Congo tem força física, o Uzbequistão já mostrou que não deve ser subestimado. Ainda assim, seria uma grande surpresa ver Portugal fora da liderança do grupo. E é justamente por isso que tanta gente começa a olhar para essa seleção de forma diferente. Porque ela reúne praticamente tudo que um candidato ao título precisa ter. Tem talento, tem experiência, tem profundidade de elenco, tem um treinador experiente, tem jovens em ascensão, tem líderes consolidados e tem uma geração inteira chegando ao auge ao mesmo tempo. Mas existe uma diferença enorme entre ser candidato e ser campeão. A Copa do Mundo não premia quem tem o melhor elenco, não premia quem joga melhor nas eliminatórias, não premia quem chega mais forte no papel. A Copa premia quem suporta a pressão. E essa talvez seja a última grande prova que Portugal precisa superar, porque o talento está lá, a qualidade está lá, a experiência está lá. Agora resta descobrir se essa geração está pronta para fazer aquilo que nenhuma outra conseguiu: ganhar a Copa do Mundo. E talvez seja justamente isso que torna Portugal tão perigosa, porque essa seleção não entra em campo apenas para competir. Ela entra sabendo que pode estar diante da maior oportunidade da sua vida. E quando uma equipe reúne tanto talento, tanta experiência e tanta motivação ao mesmo tempo, ela deixa de ser apenas uma boa seleção. Ela se torna uma ameaça real ao título. Por isso eu quero saber a sua opinião. Portugal chega para ser campeã do mundo em 2026 ou estamos prestes a assistir mais um capítulo de uma história que sempre bate na trave? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete durar até a Copa do Mundo chegar ao fim.